Mateus capítulo 8, versículo 27 diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em um navio veleiro, a noite é dividida em 3 turnos. A vigília intermediária, no entanto, é a mais difícil. Tudo está muito escuro. O vigia entra em serviço à meia-noite e vê apenas a escuridão das ondas, que escondem uma infinidade de perigos. Quando a vigília matinal, então, começa, cerca de 4 da madrugada, a escuridão é tão pesada quanto a meia-noite. Porém, é nessa vigília que se vê o céu começando a clarear e as estrelas desaparecerem, deixando o sol, então, surgir do mar. O que estava oculto torna-se visível, a terra emerge-se acessível aos olhos da neblina, os perigos que eram desconhecidos na escuridão tornam-se nítidos e então é na vigília matinal que o navio se transforma de uma construção aparentemente inerte em um lugar agora cheio de vida para marinheiros e passageiros. Nesse contexto, imagine a seguinte cena. Aqui em Mateus 8, conta que a noite estava muito escura, mais escura do que nunca, em razão do clima daquele momento. Havia ventos fortes, trovões, ondas gigantescas, todos esses ingredientes necessários para causar medo, pânico, desespero aos passageiros. Veja, abrindo aqui um parênteses, que interessante, né? Nós seres humanos, por vezes, somos assim, pela nossa natureza pecaminosa. Essa nossa natureza nos leva muitas vezes a buscarmos a escuridão, mas ao mesmo tempo as sombras e a escuridão, elas nos assustam. Aí corremos em direção a alguém que possa nos salvar. Ou seja, primeiro vamos em direção à tempestade, mas o nosso espírito, na realidade, tenta fugir dela. São as inconstâncias, as inconsistências da vida. Mas seja como for, naquela noite, aqui retratada em Mateus, lá no mar da Galileia, os discípulos também se encontravam em apuros. Acreditavam, inclusive, que a morte os havia chegado. Pobres de nós, seres humanos. Jesus estava no barco. Ele, a própria vida, dormia por lá. Mas eles chegaram a pensar que a tempestade trazia consigo a morte para eles. Vejam só, vida ou morte? Alternativas depois que o pecado entrou. Os discípulos então correram na direção da vida e disseram a Cristo: Acorda, Senhor, não vês que estamos perecendo? Foi então que um milagre aconteceu. Jesus ordena que o mar se acalme e a natureza lhe obedece. Os ventos param de soprar, o mar se acalma e o espírito dos discípulos agora é inundado de paz. Mas ao ver o fato maravilhoso, o povo se pergunta: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ele era o próprio Criador dos céus e da terra. Por que então a sua criação não estaria sujeita a ele? Ele era Deus, sim. Totalmente Deus e totalmente homem. Quando veio à terra, no entanto, fez um pacto com o seu Pai. Enquanto estivesse na terra, não faria nada sem o consentimento dele. Portanto, ele não acalmou a tempestade puramente pela sua divindade, mas pelo poder que recebera naquele momento do Pai, por meio da comunhão com Ele, por meio deste consentimento. Jesus veio a este mundo não só para nos ensinar que é preciso obedecer, mas também para nos mostrar o caminho que conduz à obediência, que é a submissão total a Deus, entrega da nossa vontade à vontade dEle, vida em comunhão permanente, porque Deus é a fonte de qualquer poder. Por isso, hoje, não se assuste com as tempestades que possam estar ameaçando a sua vida. Seu mar pode estar cheio de escuridão, de ondas gigantescas, ventos fortes. Mas por que o medo? Que a gente possa buscar o poder de Deus em todos os momentos, em oração, conversando com o nosso Pai, e só depois partamos para enfrentar qualquer adversidade. Você vai ver como tudo, ao toque das suas mãos, da voz de Deus, se acalmará. Talvez até esse espanto que tiveram com Cristo haverá em relação a gente. Quem é este para quem essas coisas espantosas e maravilhosas acontecem?
e que nós possamos responder. Somos apenas filhos humildes em busca do Senhor, uma busca incessante por Ele todos os dias. Que Deus nos fortaleça e abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter compartilhado mais esta manhã com você. Em seguidinha, tem Vida e Saúde, tem Novo Tempo Notícias. Um grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.